Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer para você que está aí do outro lado a oportunidade de Davi, tá bem? Está em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 8. Eis o que dirás ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos Exércitos. Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreavas as ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Em outra tradução diz, fui eu que te tirei aí de trás da malhada das ovelhas, para ser rei em Israel. Bem, a oportunidade de Davi. Eu quero trazer aqui essa palavra sobre oportunidade. Oportunidade. O Senhor, Ele nos oferece oportunidades. Eu costumo falar, estou sempre falando, que o Senhor Deus, Ele abre portas. Os homens, não sabendo usar as portas abertas, acabam fechando. Deus abre portas, o homem vai lá e fecha. E esse é um dilema da humanidade, a interpretação de tudo que acontece. Bem, eu quero louvar a Deus por você que está aqui do outro lado, agradecer a tua audiência e pedir que você fique até o final, porque o Senhor tem uma palavra para você, uma oportunidade para você. E aqui eu quero trazer a oportunidade de Davi. Lá em 1 Samuel, no seu capítulo 17, verso 20, lá no capítulo 17, verso 20 do 1 Samuel, Davi está ajudando Saul a encontrar as jumentas do seu pai. Ele estava pastoreando as ovelhas e ele ajudou aquele que seria o rei de Israel. E lá em 1 Samuel, no capítulo 16, dos versículos 11 até o 13, do 1 até o 13, principalmente no 11, a palavra do Senhor diz, ninguém senta enquanto ele não chegar. Samuel foi enviado à casa de Jessé para se prover e ungir o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Né? Quando Samuel chega na casa de Jessé, passa por Samuel os 7 irmãos de Davi. Nenhum deles Deus se agradou. E aí Samuel pergunta a Jessé, tem mais alguém? E o Senhor orienta Samuel, dizendo que eu não escolho segundo o coração dos homens. Samuel pergunta, tem mais alguém? Jessé responde, tem um menor que está no campo, cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz, ninguém senta enquanto ele não chegar. Bem, até esse momento aqui, ninguém sabia quem era Davi. Davi foi apresentado a Samuel e ungido por Samuel na casa do seu pai, entre os seus irmãos, na sua família. Lá estava então Davi sendo ungido para ser rei. Aí nós entendemos que foi ali o chamado de Davi. Não, o chamado de Davi foi construído no silêncio, no anonimato. Quando Deus envia Samuel para ungir a Davi, Deus já sabia que seria Davi, o porquê que seria Davi. A oportunidade de Davi não era aquela janta, aquela reunião. A oportunidade de Davi foi construída lá no campo, no anonimato, no silêncio, como eu estou falando agora, como eu estou trazendo essa palavra agora, como a Bíblia nos revela agora. Bem, diante do chamado, já no capítulo 17, lá no versículos 45 a 47, a Bíblia nos traz a consequência do chamado. O primeiro desafio de Davi.
ele houvera sido ungido na sua casa para ser rei. A família sabia que ele houvera sido ungido. Ele foi ungido. A família sabia, mas ninguém mais. E ao receber a ordem do seu pai Jessé para levar provimento aos seus irmãos, Davi se encontra lá com Israel de um lado, os filisteus do outro lado, um grande vale e um enorme de um gigante desafiando todo Israel, e aquela ameaça se perpetuava por 40 dias, e ali agora estava surgindo a primeira consequência para Davi. Ora, você foi ungido rei e agora descasque esse abacaxi. Você foi ungido rei na casa do seu pai, na casa, no meio dos familiares. Agora você enfrenta esse desafio. E Davi foi e enfrentou Golias. E qual é o resultado disso tudo? Que Davi, ele tinha a ousadia que Deus queria. Mas como que Davi tinha a ousadia que Deus queria? Porque Deus conhecia ele lá do campo. Ninguém sabia o que Davi era capaz. Ninguém sabia do tamanho e do gigante coração que tinha Davi para enfrentar os seus desafios. Foi por isso que Deus o chamou, porque Deus sabia que ali na frente teria um gigante enorme, um gigante desafiador, um gigante que estava desafiando um exército enorme, e eu vou melhorar mais ainda, um gigante que estava desafiando o Deus de Israel. Aí, nós vamos ver que foi esse Deus de Israel que escolheu esse Davi para enfrentar aquele que o desafiou. Então, queridos, o primeiro princípio desta oportunidade: Deus nunca erra com as suas escolhas. Deus escolheu você que está aí do outro lado, porque Deus não erra. Ele não errou em escolher você. E esse gigante você vai vencer, porque o Senhor conheceu você quando ninguém conhecia. O Senhor viu você lá no anonimato, no silêncio, quando ninguém viu. O Senhor Deus, ele sabe que você é a pessoa certa para derrubar esse gigante que se apresentou para você. Vai lá e enfrenta, vá no nome do Senhor dos Exércitos, que a vitória é garantida, no nome de Jesus. Graças a Deus. E Davi apacentava as ovelhas do seu pai lá em Belém. Belém é casa do pão. A primeira coisa que nós entendemos aqui do apacentar as ovelhas na casa do pão, que as ovelhas de Davi nunca lhes faltou um bom pasto. Nunca lhes faltou o cuidado, porque onde ele estava era onde tinha recurso para as ovelhas. E nós sabemos que pela tradição judaica, o pastor era sempre o mais desprezado. Ninguém queria ser pastor nessa época. Todo mundo queria ser guerreiro, queria ser chefe. Todo mundo queria plantar, mas cuidar de ovelhas ninguém queria. Esse era um ofício menosprezado. Então, quem tinha menos relevância, quem tinha menos importância, quem era sempre desprezado, cabia a esse ofício de cuidar das ovelhas. E lá estava Davi. E eu quero aqui apresentar o currículo de Davi. Não é? Hoje, quando se vai fazer uma entrevista de emprego, ou quando se vai granjear uma vaga de trabalho, as empresas, né, os institutos que contratam, eles sempre pedem o currículo. E através do currículo se faz uma análise e é oferecido aos contratantes, de acordo com o currículo, para ver o que acontece, para onde vai se encaixar aquela pessoa. Bem,
Eu quero trazer aqui nessa oportunidade o currículo do rei de Israel. E é através do currículo que surge a oportunidade. Como é que você está no anonimato? Como que você age quando ninguém vê você? Como que você se comporta quando ninguém está observando você? Quando é você e Deus somente? Como que você trata o seu patrão quando ele não está por perto? Como que você considera seu pai, sua mãe? Como que você considera a sua igreja quando não tem ninguém por perto? Como que você faz alguma coisa? Como que você presta serviço sem ninguém estar observando? Como que é isso? Bem, o Davi apresentou o seu currículo. E vamos lá ao currículo de Davi. Porque para ser rei não pode ser um currículo superficial. Para ser exaltado não pode ser um currículo banal. Não pode ser algo que se possa dizer, isso também eu faço. Não. O currículo de Davi tinha sol. Tinha aquele sol caustigante, aquele sol forte. No currículo dele também tinha geada pesada, frio à noite. Tinha momentos de fome. Tinha muita solidão. Tinha muito, era o bradar das ovelhas. Tinha muitas noites em claros para buscar uma ovelha que se perdeu, para trazer a ovelha que não dormiu. Tinha muito zelo, porque a ovelha, ela representava comida, ela representava roupa, ela representava recursos. Tinha muita luta, tinha muita coragem. O currículo de Davi tinha leão e tinha urso. Ninguém viu isso. Tinha ladrões, salteadores. Não, você não vê Davi pedindo ajuda para alguém ajudá-lo a guardar as ovelhas do seu pai. E ele fazia sozinho, no anonimato. Tinha os cuidados com as ovelhas, tinha que curar as ovelhas, as feridas, tinha que tirar a lã, tosar, tinha que colocar o óleo, tinha que mantê-las juntas, tinha que apacentá-las, tinha que usar o cajado. Era só ele e as ovelhas. Ora, todo mundo sabe, na nossa região a gente sabe que não é muito simples cuidar de uma ovelha, mas ele cuidou das ovelhas. E foi esse o currículo apresentado por Davi, no anonimato. O cuidado com as ovelhas que não eram nem dele, era do seu pai. Como ele era o menor, aquelas ovelhas passariam para o herdeiro e subsequente para o outro, e se fosse um qualquer, Davi diria, o que eu quero cuidar dessas ovelhas que nem são minhas? O que eu quero fazer aqui? Eu estou aqui, ninguém se importa comigo, eu estou sozinho, eu vivo na solidão, eu tenho que curar essas ovelhas, ninguém se importa comigo, ninguém se importa com elas, eu tenho que dar água para elas, e amanhã vai ser um dia quente, e a noite vai ser uma noite fria, e talvez eu não durma de novo. E lá está Davi no campo entre as ovelhas. E o interessante é que o versículo que nós lemos aqui, de 2 Samuel 7, o verso 8, é quando Davi, ele sente no seu coração, depois de bastante tempo de reinado, muito tempo de reinado, Davi sente no coração de construir uma casa para o Senhor, um templo para o Senhor. Ele sente no coração, já com quase 40 anos de reinado, já tinha o seu filho Salomão. Ele conversa com seu amigo, o profeta Natã. E o Senhor disse, Davi, você junta, mas quem vai construir a casa vai ser o seu filho, Salomão.
Deus amou aquela iniciativa de Davi. E ali é firmada uma aliança. O Senhor diz, da tua descendência sempre terá alguém no trono. Jesus é da linhagem de Davi, DNA de Davi, da descendência de Davi. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possui o DNA de Davi. E lá está Davi agora sendo lembrado pelo Senhor que Deus viu ele lá atrás das ovelhas. Os salmos mais lindos compostos por Davi foi quando ele estava na companhia das ovelhas. Na verdade, Davi nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve com a presença. Ele nunca quis se projetar, porque lá com ele estava a presença. Lá estava o Senhor. Lá estava Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Lá estava o Pai. Lá estava o Filho. Lá estava a presença do Deus Espírito Santo. Aleluia. Lá estava Davi. E foi de lá que ele foi tirado para ser rei. E no fim do seu reinado, foi de lá que Deus o lembrou. Foi de lá. Você lembra de onde eu tirei você? Você lembra daquele tempo? Você quer sentir a minha presença, por isso que você quer fazer uma casa para mim, né? Pois então, seu filho vai fazer. Você tem a minha presença. Seu filho vai construir o templo. Mas lembre-se, o teu currículo foi preenchido lá. Essa foi a oportunidade de Davi. A oportunidade de Davi não foi matar o gigante. Não. A oportunidade de Davi foi quando ele não falhou na tarefa que o seu pai terreno lhe deu. Davi não falhou naquilo que ele recebeu para fazer. Talvez tenham dado para você alguma coisa pequena, talvez alguma coisa que aos olhos dos outros seja insignificante. Faça o melhor e você vai ver aonde Deus vai colocar você. É aí que você está preenchendo o seu currículo. Naquela ordem que para os outros parece banal, desprezível, naquela ordem que ninguém quer fazer. Eu, quando fui levantado ao pastorado, deram-me uma congregação que ninguém queria assumir. Eu fui para a congregação, eu e a minha esposa, que está aqui do meu lado, e meus 2 filhos. Com 2 anos e 6 meses, tínhamos um coral com 35 pessoas. Era a congregação que mais arrecadava, entre 25 delas. Aleluia! E foi lá que o Senhor viu, foi lá no anonimato, onde ninguém queria, foi oferecido a 4 obreiros essa mesma oportunidade. E eu agarrei com as 2 mãos. Quando ninguém queria, o Senhor abriu as portas. Aproveite essa oportunidade que está na sua mão, porque o gigante não vai ser nada para você. Deus abençoe você e a sua família.